Fala pessoal, vamos analisar os jogos de domingo, 4 de setembro de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de sexta-feira que tinha apenas dois jogos, começando com o Lei Náutico contra o Ituano e não bateu. A equipe do Náutico venceu a partida por 2-0, abriu o placar aos 78 minutos e aos 87, em cobrança de pênalti, marcou o segundo gol. E também estava na lista o BEC Celta de Vigo contra o Cádiz e bateu. A equipe do Celta venceu por 3-0, abriu o placar aos 56 minutos, aos 62 fez 2-0 e aos 75 fechou o placar. Então a lista ficou aí com um acerto e um erro. Não foi uma lista boa para quem fez as duas entradas a punter. Ficou aí com mais ou menos 16% de head. Vamos agora para os jogos de domingo. Bundesliga tem duas partidas, Augsburg contra o Hertha. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. São duas equipes que começaram mal o campeonato. A equipe do Augsburg venceu um jogo e a equipe do Hertha ainda não venceu no campeonato. As odds aí bem equilibradas, mas no ao vivo pode ser interessante para trabalhar esse lei Hertha. Borussia Mönchengladbach contra o Mainz. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Mönchengladbach nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. E a equipe do Mainz nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Os últimos jogos entre eles: empate, empate, vitória do Mainz, vitória do Mönchengladbach e vitória do Mönchengladbach. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Mönchengladbach em casa. Nos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2. E a equipe do Mainz fora de casa nos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu 1. Vamos ver aqui a classificação, é apenas a quinta rodada ainda. A equipe do Mönchengladbach na sétima colocação com 8 pontos. Em 4 jogos venceu 2 e empatou 2. E a equipe do Mainz na décima colocação, em 4 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Jogando em casa, a equipe do Mönchengladbach venceu os 2 jogos. E jogando fora de casa, a equipe do Mainz também venceu os 2 jogos. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Mönchengladbach com uma odd média de 2,28 e a equipe do Mainz com uma odd média de 3,10. Aqui eu acredito que vai ser um jogo bem aberto, as duas equipes buscando gol, mas eu vou colocar na lista o Lei Mainz com uma odd de 3,10. Esse jogo eu acho que ele poderia ser até mais interessante no mercado de gols, mas tem odds baixas ainda, o over 2,5 com uma odd de 1,67. No ao vivo eu posso até estar trabalhando esse mercado de gols, mas no pré-live eu vou deixar apenas o Lei Mais. Bundesliga 2 eu vou ficar fora, Campeonato Argentino também vou ficar fora, Campeonato Brasileiro da Série A, Flamengo contra o Ceará, eu vou deixar esse jogo fora da lista, aqui eu acredito até que o Flamengo vai vencer essa partida, mas tem uma odd muito baixa, uma odd média de 1,40. No ao vivo eu vou para buscar esse back Flamengo, mas no pré-live eu vou deixar fora da lista. Corinthians contra o Internacional, aqui eu acredito que seria um jogo para a lei internacional, mas o Inter tem uma odd muito alta e por isso eu vou deixar fora da lista. Fortaleza contra o Botafogo, vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Fortaleza nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 10 jogos são 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E a equipe do Botafogo nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Botafogo venceu apenas um jogo, empatou 3 e perdeu 6. Nos últimos jogos entre eles, vitória do Botafogo, vitória do Fortaleza, empate, vitória do Fortaleza e vitória do Botafogo. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Fortaleza como mandante. Nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. E a equipe do Botafogo, nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. A classificação, a equipe do Fortaleza reagiu no campeonato, já ocupa a 12ª colocação com 30 pontos. E a equipe do Botafogo na 14ª colocação com 27 pontos. Jogando em casa, a equipe do Fortaleza ocupa a 16ª colocação. Em 12 jogos, venceu 3, empatou 6 e perdeu 3. Jogando fora de casa, a equipe do Botafogo ocupa a 8ª colocação.
Em 12 jogos, venceu 4, empatou 3 e perdeu 5. O Botafogo, que está mal no campeonato, aqui eu acredito que é um jogo para Beck Fortaleza. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Fortaleza jogando em casa com uma odd média de 1,75. Eu queria essa odd um pouco mais alta, mas eu vou colocar na lista o Beck Fortaleza. E esse jogo também pode ser interessante para buscar alguma coisa no mercado de gols. O Botafogo faz uma campanha melhor como visitante do que como mandante. Costuma estar marcando em seus jogos fora de casa. O over 2,5 com uma odd de 2,25. Eu vou colocar na lista o over mais de 2 gols com uma odd de 2. Atlético Goianiense contra o Atlético Mineiro. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. O Atlético Goianiense joga no meio de semana pela Sul-Americana contra o São Paulo, conseguiu um bom resultado no jogo de ida, mas não acredito que vai poupar. O Atlético Goianiense está mal no campeonato, está na zona de rebaixamento. E o Atlético Mineiro, que também não está bem no campeonato, está aí com uma odd abaixo de 2, jogando fora de casa. Aqui é um jogo mais para leitura também. Cuiabá contra o São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Cuiabá nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 10 jogos, o Cuiabá venceu 3, empatou 2 e perdeu 4. E a equipe do São Paulo nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate. Nos últimos 10 jogos, o São Paulo venceu 2, empatou 1 e perdeu 7. Aqui perdeu para o Ceará e classificou nos pênaltis. Os últimos jogos entre eles, vitória do São Paulo, empate e empate. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Cuiabá como mandante. Nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. E a equipe do São Paulo como visitante, nos últimos 5 jogos, são 4 derrotas e 1 empate. A classificação, a equipe do São Paulo na 13ª colocação com 29 pontos. O São Paulo que vai ladeira abaixo. E a equipe do Cuiabá na zona de rebaixamento na 17ª colocação com 25 pontos. Jogando em casa, a equipe do Cuiabá ocupa a 17ª colocação. Em 12 jogos, venceu 3, empatou 6 e perdeu 3. Jogando fora de casa, a equipe do São Paulo ocupa a 16ª colocação. Em 12 jogos, venceu 1, empatou 7 e perdeu 4. Venceu apenas a equipe do Atlético Goianiense. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Cuiabá jogando em casa é favorito com uma odd média de 2,65 e o São Paulo jogando fora de casa com uma odd média na casa de 2,90. O Cuiabá não tem conseguido bons resultados como mandante nesse campeonato. O São Paulo também não tem conseguido bons resultados como visitante. O São Paulo joga no meio de semana contra o Atlético Goianiense pela Sul-Americana. Tem a desvantagem de 2 gols. Eu vou colocar o São Paulo em lei. Campeonato Brasileiro da Série B tem uma partida, Cruzeiro contra o Criciúma. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Cruzeiro, que já é praticamente primeira divisão, nos últimos 5 jogos venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Cruzeiro não tem nenhuma derrota, venceu 5 e empatou 5. E a equipe do Criciúma nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e um empate, mas 2 dessas vitórias foram pelo Campeonato Catarinense da Série B. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Criciúma venceu 6, empatou 3 e perdeu 1. Os últimos jogos entre eles, vitória do Cruzeiro, empate, vitória do Cruzeiro, empate e vitória do Cruzeiro. Os últimos jogos do Cruzeiro como mandante, nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e um empate. E a equipe do Criciúma fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A classificação, o Cruzeiro lidera o campeonato com 58 pontos e a equipe do Criciúma na 9ª colocação com 37 pontos ainda tem chances também de buscar uma vaga no G4. Vamos dar uma olhada aqui no Cruzeiro jogando em casa. O Cruzeiro lidera também jogando em casa. Em 13 jogos venceu 12 e empatou 1. Jogando fora de casa, a equipe do Criciúma ocupa a 9ª colocação. Em 13 jogos, venceu 2, empatou 6 e perdeu 5. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Cruzeiro jogando em casa com uma odd média de 1,57. Eu vou colocar o Cruzeiro em back.
mas aqui não vai ser um back muito fácil. O Cruzeiro parece que meio que perdeu o interesse no campeonato já com essa vantagem que abriu, mas eu acredito que vai vencer essa partida. La Liga tem 4 partidas, mas aqui eu vou pegar apenas o jogo do Atlético Bilbao contra o Espanhol. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes, é apenas a quarta rodada ainda. Nas 3 primeiras rodadas, o Atlético Bilbao venceu 2 e empatou 1, e a equipe do Espanhol, nas 3 primeiras rodadas, perdeu 2 e empatou 1. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Bilbao como mandante. Nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. O Espanhol fora de casa, nos últimos 5 jogos, são 3 empates e 2 derrotas. A classificação, o Atlético Bilbao na quinta colocação com 7 pontos, marcou 5 gols e ainda não sofreu nenhum. E a equipe do Espanhol na 15ª colocação tem apenas 1 ponto. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Atlético Bilbao com uma odd média de 1,60. E aqui eu vou colocar na lista o back Atlético Bilbao. Ligue 1 tem bastante jogos, mas eu vou deixar fora. Premier League tem 2 partidas, Brighton contra o Leicester. O Brighton com uma odd abaixo de 2 deve vencer essa partida, mas eu vou deixar para o ao vivo. E tem também o clássico Manchester United contra o Arsenal. Aqui eu acredito que é um jogo 100% para a leitura. A equipe do Manchester United começou mal o campeonato, perdeu os 2 primeiros jogos, mas agora já são 3 vitórias consecutivas e vai enfrentar um Arsenal que está 100% no campeonato. Tem odds bem equilibradas, no ao vivo talvez dá para buscar boas oportunidades. Championship também vou deixar fora. Série A também vou ficar fora. Tem um jogo aí que pode ser interessante, que é o jogo da Udinese contra a Roma, mas a Roma também é uma equipe bem complicada para estar trabalhando. Países Baixos, Eredivisie, também vou ficar fora. Portugal, também não achei nada de muito interessante aqui no pré-live. Campeonato Turco tem um jogo aqui que eu achei que pode ser interessante, que é o jogo do Ankaguruk contra o Besiktas. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes, lembrando que apenas a quinta rodada ainda. A equipe do Ankaguruk ainda não venceu no campeonato, são 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Besiktas, que já jogou 4 vezes no campeonato, venceu 3 e empatou 1. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória do Besiktas, empate e vitória do Besiktas. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Besiktas com uma odd média de 1,88. Eu vou colocar o Besiktas em back. Então a lista de domingo ficou aí com back Fortaleza, back Cruzeiro, back Atlético Bilbao, back Besiktas, Lei Mães, Lei São Paulo e over mais de 2 gols Fortaleza contra o Botafogo. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.